Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Sem áudio. Olá, Fausto. Eu acho que a gente está com um probleminha do áudio. Não sei se o microfone está fechado aí. Bom dia. Peraí. Aí, voltamos? Agora sim. Então tá bom. Bom dia, Glauco. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos a divulgação dos dados do CAGED apontando que o Brasil abriu 260.353 vagas de emprego com carteira assinada em janeiro. Esses aí são os dados divulgados pelo Ministério da Economia referentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Que análise a gente pode fazer a partir da leitura desses dados, Fausto? Glauco, geração de emprego sempre é positiva, acho que esse é o primeiro dado. A gente está analisando o dado de janeiro, ou seja, o dado aí que o CAGED saiu atrasado, ele saiu atrasado mais de 16 dias, então nós estamos olhando um dado aí que já tem mais ou menos um mês e meio, né, o que aconteceu no Brasil aí em janeiro, um pouco antes desse boom da pandemia que a gente está vendo agora. É um dado importante, é um dado difícil de comparar, porque houve mudanças na metodologia do CAGED, então é difícil comparar com os anos anteriores, mas de alguma forma ele indicou que em janeiro você teve contratação em vários setores, o conjunto dos setores contrataram, isso é um dado bastante importante, e de alguma forma a gente começou a reconstituir um pouco a geração de emprego do que a gente veio perdendo ali, principalmente em 2020. Então, quando a gente olha para os dados cruz ali do CAGED, ele pode nos ajudar a compreender um pouco isso. Ao mesmo tempo, a gente começa também a assistir no Brasil um fenômeno que a gente viu em outros países quando se introduziu o trabalho intermitente, porque você não teve ainda uma grande quantidade de geração de postos de trabalho intermitente, mas você começou a ter um número de intermitentes que é significativo, e eles também começam a contabilizar aí a geração de empregos. E aí, nesse caso, quando a gente está falando do intermitente, a primeira pergunta que sobra para a gente é, afinal de contas, quanto tempo ele trabalhou, quanto que ele conseguiu gerar de renda a partir desse trabalho intermitente, e assim sucessivamente. Você pode muitas vezes contratar um determinado trabalhador de um lado e ele não ter remuneração nenhuma, né, apesar de ter sido contabilizado como contratação. Então essa é uma outra questão. A outra questão que também é importante é que a gente veio daquele programa, né, que foi aprovado pela antiga MP 936 e o que depois se transformou na Lei 14.020, que foi o que, de certo modo, reduziu jornada, reduziu salários, né, e manteve ali o emprego, ali pelo menos uma parte do emprego formal ao longo do ano. E, de certo modo, um conjunto importante desses trabalhadores que acessaram esse benefício, eles entraram 2021 com estabilidade, o que é um dado importante, né? Ou seja, teve o benefício garantiu estabilidade no emprego, e isso pode explicar também uma redução ali no número de demitidos em janeiro. A gente teve uma demissão grande em dezembro a gente sabe que tem ajustes, mas ao mesmo tempo você tem aí um processo de reorganização e manutenção do emprego de janeiro. Então a gente está assistindo agora, acho que é importante a gente olhar esse número com bastante atenção. Ele indica um processo de recontratação no começo de 2021, mas 2021 foi esse ano bastante complicado, né? Porque se a gente lembrar o final do ano, as festas, havia uma sensação de relativa normalidade, e o preço dessa normalidade a gente está pagando agora, que a gente viu que de fato não teve normalidade. Então a gente vai ter que saber de fato até que ponto esses números vão se confirmar, tanto em fevereiro, mas principalmente em março agora, que é quando teoricamente a economia estaria entrando no seu ritmo de normalidade mesmo, até porque normalmente janeiro ainda tem férias, tem toda uma série de alterações aí da sociedade em geral. Em março, em compensação, em março nós estamos vendo os dilemas aí do crescimento da Covid, que certamente deve influenciar os números do mercado de trabalho. Agora, Fausto, você mencionou a questão da mudança de metodologia
e alguns veículos de comunicação ali, inclusive, destacaram que esse seria o melhor resultado de janeiro de toda a série histórica. Mas, como você falou, é difícil fazer esse tipo de comparação se você tem uma modificação da metodologia. Além disso, bom lembrar também que o CAGED é feito a partir de registros administrativos de empresas. Algumas empresas simplesmente fecharam durante a pandemia e não mandaram informação nenhuma. Então, os dados também relativos a demissões ficam um pouco prejudicados, né? É preciso ter esse cuidado também na análise dos números, Fausto? Não, é sempre importante no caso do CAGED agora, depois da criação aí, né, do chamado novo CAGED, e que ele compila dados, né, do E-Social, compila dados vindo de prefeituras. A gente tem diferentes fontes, hoje a gente tem diferentes fontes que compõem o chamado CAGED. Então, é importante que a gente olhe ele com bastante cuidado, em especial quando a gente faz as comparações para os meses anteriores. A gente tem também sempre tem que estar olhando duas pesquisas em paralelo. A pesquisa do CAGED, ela indica ali o mercado formal, e a gente precisa olhar a pesquisa aí de emprego e desemprego, né, a PNAD contínua, que vai olhar para ajudar a gente a compreender também muito o mercado em geral e o mercado informal. Então, acho que esses são dados que a gente tem que estar o tempo todo olhando quando analisa o mercado de trabalho. A gente ainda está com uma taxa de desemprego muito alta, nós estamos aí beirando aí os 14 milhões de desempregados, tem um impacto muito grande da pandemia, principalmente entre os informais, e de alguma forma o trabalho formalizado ele ainda está muito aquém do necessário, aquém do mercado que o Brasil tem potencial de gerar empregos. Então a gente tem que olhar um pouco sobre esses dados e a partir desse olhar a gente poder ter uma avaliação melhor. O que nós estamos tentando insistir que janeiro ainda é um dado bastante incipiente, é o primeiro mês. É óbvio que a gente comemora, eu insisto, né, qualquer dado positivo com relação ao emprego é importante, significa que mais famílias estão tendo ali a capacidade de gerar sua renda, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar a economia como um todo, e a economia como um todo ainda está longe de ter números que ajudem a gente a comemorar alguma coisa. E ainda tem essa questão da informalidade, né, que segundo os dados da última PNAD contínua era de 41,6% no mercado de trabalho brasileiro, com 11 estados ultrapassando inclusive a faixa ali dos 50%. É muita gente na informalidade que, traduzindo, significa menos direitos, menos acessos aí a uma série de direitos que as pessoas teriam inseridas no mercado de trabalho, né, Fausto? E uma vulnerabilidade maior também, né, Glauco? Nós estamos falando nesses momentos agora que a gente está assistindo aí da pandemia, de discussão do auxílio emergencial, de certo modo a gente está tratando muito disso, né? Ou seja, o conjunto de trabalhadores em momento como esse ficam sem qualquer tipo de proteção e que acabam tendo que lidar aí com o próprio enfrentamento da pandemia, tendo que se arriscar porque não tem muito outra saída. E esse é um indicativo muito complicado, né? Porque são trabalhadores que, de certo modo, não têm nem a proteção da Previdência Social, que deveria ser uma proteção universal, que de alguma forma garantisse a sua velhice, garantisse o momento em que ele está doente. Isso é algo que nós não temos no Brasil, só um conjunto da população, só aqueles que têm a carteira profissional assinada, contribuem para a Previdência Social, acabam tendo esse seguro. E isso, de certo modo, faz essa diferenciação. E em momentos muito complexos como esse aí da pandemia, a gente vai vendo como é o preço alto disso, em especial para os mais pobres, em especial para os mais vulneráveis. Esse debate da informalidade ele é grande porque ele também vai sendo escondido, né, muitas vezes até pelos números que a gente vai falando, né? Esse número, por exemplo, do CAGED, ele ajuda a gente a entender só uma parte do mercado de trabalho, e uma parte do mercado de trabalho que, de um lado, é possível você criar algum grau de proteção. E o mundo da informalidade é sempre mais complexo, mais difícil da gente, inclusive, mensurar os seus dilemas ali, de como eles estão sobrevivendo hoje. Até porque ele geralmente foge às estatísticas, né? Nem sempre aparece nos dados oficiais, né, Fausto? Sim. Está na chamada, muitas vezes está no desemprego oculto, você está em outras formas, você está propriamente fora do mercado de trabalho. Tudo isso coloca uma série de desafios. Agora, para nós, o importante hoje é superar a pandemia, né, e tentar construir essa normalidade, e para isso a vacinação é essencial, né, Glauco? Acho que o grande movimento que a gente tem hoje, do ponto de vista de uma ação efetiva com relação à economia, a possibilidade de gerar emprego e etc., é a gente conseguir ter vacina para todos. Sem dúvida.
Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.